O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Luís, rei de França, que tem uma vida exemplar para todos nós, porque foi um rei virtuoso, um pai exemplar, um cristão devoto. São Luís nasceu no dia 25 de abril de 1214, numa região próxima a Paris, na França, Poissy, e cresceu recebendo uma formação exemplar, uma formação religiosa, principalmente da parte da sua mãe, a rainha Branca de Castela. São Luís, o seu pai, Luís VIII, morreu ainda jovem, morreu com 40 anos, e São Luís então, por vontade do pai, foi coroado rei com 12 anos de idade. Aos 12 anos, ele foi feito rei, sua mãe era a regente, até que ele tivesse condições para literalmente reinar sobre a França. Aos 20 anos, ele foi coroado rei, aí sim ele pôde começar literalmente a reinar, a tomar decisões. Aos 21 anos, ele se casou, e no decorrer da sua vida, ele morreu também jovem, morreu com 56 anos, ele teve 11 filhos, e já em vida, ele era tido como santo, ele já tinha fama de santidade, já vivo, porque pela sabedoria dos seus conselhos, pela justiça nas suas decisões, pela maneira como ele cuidava, como ele tratava principalmente os mais necessitados. Ele tinha o hábito, por exemplo, de ele mesmo julgar várias decisões, uma coisa que geralmente o rei delegava a outros. Ele também cumpria essa função. Ele cuidava para que aqueles que julgavam outros casos, que o fizessem com justiça, para que não tomassem partidos. Ele era de missa diária, coisa que na corte então não era muito comum. Ele cuidava ele mesmo dos pobres,
Imagine que existia. Ele fomentou muito o crescimento dos franciscanos e dos dominicanos, porque ele via naqueles religiosos um exemplo, uma vida exemplar para os católicos. E existia um mosteiro perto do seu palácio, em que lá vivia um monge leproso, que tinha o rosto tomado pela lepra, carcomido pela lepra. Então, só para que vocês compreendam o horror da lepra, isto é, uma pessoa com o rosto tomado pela lepra, as orelhas começam a pender, elas incham e começam a pender de pus, ao ponto de elas depois caírem de podres. O nariz é uma das primeiras partes também a cair, e fica um buraco de podridão. Os olhos apodrecem e se tornam 2 bolas de pus. A língua incha, apodrece, o aparelho fonador fica todo comprometido, de modo que quando a pessoa emite algum som, é um som tomado, de um ar fétido, porque a pessoa está apodrecendo viva. Pois bem, então ele recomendava que os monges daquele mosteiro tomassem conta daquele monge velho leproso, e para dar o exemplo, ele mesmo, uma vez por semana, ele ia trocar as ataduras e dar-lhe de comer. Então, enquanto no Evangelho de hoje, Jesus critica os fariseus hipócritas, porque eles ensinam e não fazem. Eles por fora até parecem religiosos, mas por dentro, de fato, eles não são. Por fora eles são belos, mas por dentro são uma podridão. Era totalmente diferente a postura de São Luís, rei de França. Isto é, ele ia ali cuidar, e aqui não só comprometendo o quê? A sua saúde física, porque ele poderia se tornar leproso com o contato, porque não é que existissem na época luvas, antibióticos e medidas de higiene para que livrassem, para que ele se precavesse de uma contaminação. Ele poderia se contaminar, e sem falar a repulsa de você estar ali diante de uma pessoa com a carne podre. Então o hálito, o odor fétido, tudo aquilo incomodava profundamente, e o rei sabia que ele estava fazendo por Cristo. Percebe aqui, meus santos, a diferença de mentalidade, Um homem profundamente movido pelo senso cristão. Ele era rei, sim, mas ele era primeiramente filho de Deus. Ele dizia, que a maior honra que ele tinha era o santo batismo. Ele era um batizado, ele era um filho de Deus. Confessava-se frequentemente, e na confissão ele proibia que o padre o chamasse de majestade. Ali no confessionário, o padre era a figura do pai, e ele era o filho. Ali ele pedia a misericórdia e recebia o perdão, e ele levava, seria bom se alguns inventassem isso, e ele levava o açoite, o chicote, para que o padre o açoitasse como penitência. Imagine, meus santos, é de uma virtude até constrangedora, para que o padre o açoitasse, porque ele era um pecador miserável. Imagine, ele cresceu. Eu sempre gosto de repetir, que um santo,
embora Deus possa fazer milagres e santificar uma pessoa de uma hora para outra, um santo não se improvisa, um santo se faz, se torna a cada dia. Este rei, quando menino, ouvia constantemente sua mãe dizer: meu filho, eu prefiro ver-te morto a ver-te manchado com pecado mortal. Então você pode imaginar a impressão profunda que isso lhe causava, de ouvir da própria mãe, daquela santa mulher: eu prefiro ver-te morto a ver-te manchado com pecado mortal, porque para mim é mais agradável ver-te revestido de Cristo do que vestido de rei. Então percebe aqui, meus santos, o quanto é importante. Nunca será demais, nunca será repetitivo dizer o quanto é inalienável a função, a missão de os pais educarem os seus filhos na verdadeira fé, de os pais falarem de Deus, de os pais educarem os filhos na verdadeira fé, de os pais simplesmente não delegarem isso para os outros, ou de o pai delegar isso para a mãe. Esta é a missão do pai e da mãe, dos dois, cada um à sua maneira. Pois bem, então este menino, ele cresceu nesse ambiente, por isso que aqui é este rei também virtuoso, piedoso, aprendeu com a mãe o amor à Santa Missa, e era de missa diária. E é claro, meus santos, quando o rei ia à missa, não é quando você vai à missa, é claro que o séquito real tinha que acompanhá-lo, e é claro que pegava mal para a corte o rei estar na igreja e pelo menos muitos da corte estarem lá na igreja. Então o fato de o rei ir todos os dias à missa, de alguma maneira, obrigava moralmente a parte da corte estar presente na missa, e o séquito real, e ele era criticado por isso. E ele gostava de dizer: se eu dedicasse à caça e aos jogos o dobro de tempo que eu dedico à oração, eu não seria criticado, eu seria elogiado. Meus santos, como isso é verdadeiro. Se você disser a alguém que por causa da sua saúde você está com o açúcar muito alto no sangue, ou você está com o colesterol muito alterado, e aí você vai, coisa que você deveria fazer durante a vida inteira, mas você vai durante 40 dias, você vai fazer uma reeducação da sua alimentação, que não é reeducação, né? Que a reeducação dura a vida inteira, né? Isso aqui é dieta, mas tá bom, vai fazer uma dieta durante 40 dias, vai fazer caminhada durante todos os dias, 1 hora de caminhada, 40 dias de uma alimentação bem regrada, porque o seu médico indicou, e você não vai comer besteiras, todo mundo vai elogiar você. Que bonito, que bom, isso mesmo, tem que cuidar do corpo da gente. E os mais espirituais dizem até assim: é templo do Espírito Santo, tem que cuidar do corpo. Tá bom, tem que cuidar do corpo, e é verdade, meu santo, o corpo é templo do Espírito Santo, ninguém está negando isso. Mas o problema é que, se você disser que você vai cuidar da alma com o mesmo esmero, com a mesma dedicação, vão chamar você de exagerado, de radical, de fundamentalista. Como assim? Você fez um propósito de ir à missa todos os dias, durante 40 dias, nessa quaresma de São Miguel? Ah, mas é muito exagero, não precisa de tudo isso. Ah, não, imagine se eu vou todos os dias à missa, aí já é demais. Por quê? Que quando nós investimos nas coisas da terra, todos reconhecem o valor,
Mas quando nós investimos nas coisas do céu, só quem verdadeiramente crê reconhece. Quando você violenta a sua vontade para alcançar um bem que passa, todos aplaudem. Um rapaz, uma moça que não tem vida social durante 4, 5 anos, porque está estudando, ele faz medicina, ele faz direito, está procurando um mestrado, fazendo um doutorado, sei lá qual é o curso que ele está fazendo para alcançar para passar no concurso público, e ele estuda, e ele se dedica, e ele não tem vida social, e ele compromete até mesmo o sono, está com olheiras, e as pessoas dizem: nossa, gente, está determinado, né? Muito queria ser como você, determinado, uma pessoa de opinião. Mas se uma pessoa, ela tem a mesma valentia para passar no concurso eterno, no concurso do céu, naquele emprego melhor remunerado e para sempre, não. Aí é muito exagero você comprometer a sua saúde. Quer dizer, os nossos padrões estão comprometidos, porque de verdade nós não cremos, de verdade nós não temos esta concepção verdadeiramente cristã. Pois bem, então o rei de hoje, o santo de hoje, São Luís, rei de França, tinha esta fé profundamente enraizada, porque já formada com a ajuda da sua mãe. Então ele ali na missa, na confissão frequente, na missa diária, rezava a liturgia das horas. Aquele rei, aquele leigo, que não tinha obrigação de rezar a liturgia das horas, aquela obrigação que era só dos padres, dos sacerdotes, que os padres e seus religiosos rezam, mas que não era obrigação de um rei. E recordemos-nos, aquela liturgia de antigamente, a liturgia das horas de antigamente, para que vocês saibam a diferença. Hoje, atualmente, a liturgia das horas, ela é dividida de tal maneira que nós rezamos os 150 salmos em um mês. É claro que existem outras orações dentro da liturgia das horas, e outras leituras bíblicas e leituras dos padres da igreja, mas os 150 salmos são rezados hoje em um mês. Na liturgia das horas do rito antigo, os 150 salmos eram rezados em uma semana. Então era muito mais exigente, a liturgia das horas era muito mais longa, e o rei rezava todas as horas da liturgia das horas, e uma das horas ele rezava na presença dos seus filhos. Quando eu falo uma das horas, não é que aquela uma das horas durava 1 hora, entende? Porque são várias horas, o ofício, as laudes, a prima, a terça, a prima, a média, as vésperas, as terças, a véspera, as completas. Então, uma das horas ele rezava com as crianças, com seus filhos. E por que isso ele fazia? Para que os seus filhos ouvissem rezar. Meus irmãos, isso é importante. Ora, se o filho pequenininho, ele não aprende pelo menos a fazer silêncio naquele momento, naqueles 5, 10 minutinhos que o pai está rezando, como é que ele vai fazer silêncio e vai ficar parado na igreja? Então, é algo necessário, isto é, o pai e a mãe vão rezar o terço, e os filhos vão ficar ali. Se for pequenininho, eles ficam ali, quietinhos. Aí você hoje reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias, depois solta o menino, mas ele aprendeu a ficar ali, quietinho.
Aí depois de algumas semanas, você reza 2 mistérios. Aí depois de 3, 4 meses, você reza 3 mistérios. Aí depois de 1 ano, você já reza 1/3 e o seu filho, ele aprende a estar ali. Quando ficar maiorzinho, ele até responde: Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E aí, quando ele vai para a igreja, ele já sabe que é um lugar em que a gente fica em silêncio. Mas é claro que se ele não reza em casa, como é que ele vai aprender a fazer silêncio na igreja? Como é que ele vai rezar na igreja? Então isso é importante. Então ele tinha esse costume de rezar e de os filhos estarem ali presentes. E as completas, que eram as últimas horas, depois das completas, ele chamava os seus filhos e ia falar sobre a vida dos santos, sobre os mandamentos de Deus, sobre como os pecados ofendem a Deus. Então ele ia ali catequizando, formando aqueles seus 11 filhos no caminho de Deus, porque ele sabia que se ele desse tudo aos filhos e não lhes ensinasse o caminho do céu, ele não tinha feito nada. Percebe, meus santos, o quanto nós precisamos aprender, reaprender isso. Aí você diz: padre, mas os meus filhos já cresceram. Então agora você reza, minha santinha. Agora você reza pelos seus filhos e saiba que a sua oração não será perdida. Mas se você tem filhos pequenos, saiba, você tem essa missão de educar os seus filhos para Deus, de ensinar os seus filhos que as coisas que verdadeiramente importam não se veem, não se tocam, não se compram com dinheiro, são as coisas do céu. Quando São Luís, rei da França, estava morrendo, ele ficou doente em uma peste na África. Ele estava numa cruzada. Quando ele então estava morrendo, estava com seu filho Felipe, e ele vai então dizer as últimas palavras que está até na liturgia das horas de hoje, as últimas palavras para o seu filho. Ele diz: meu filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, isto é, deves evitar todo pecado mortal. Imagine, ele não está preocupado em dar diretrizes para que o filho tenha dinheiro, para que o filho seja também rei, mas ele quer ensinar ao filho mais velho o caminho do céu, para que o filho mais velho repasse isso para os filhos, para os irmãos, para os seus filhos mais novos. Então deves evitar todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser atormentado por toda sorte de sofrimentos a cometer um pecado mortal. Prefira, meu filho, todo o sofrimento do mundo a cometer um pecado mortal. Eu pergunto, e essa pergunta é retórica: você, meu santo pai, você, minha santa mãe, já disse isso aos seus filhos? Você já falou isso algum dia? Percebe, meus santos? E provavelmente, meu santinho, minha santinha, você isso não disse, porque nisso você não crê. Então, quer dizer, como é que você vai ensinar se você também não crê nisso? Então nós precisamos nos converter e crer de verdade que é preferível, mesmo que os nossos sentidos se revoltem com isso, mas crer de verdade que é preferível. Por quê? Porque os sofrimentos neste mundo, por mais dolorosos que o possam ser, são passageiros, porque este mundo é passageiro. Mas o sofrimento eterno, o do inferno, dura para sempre. Ah, padre, mas eu não vou assustar os meus filhos falando de inferno. Então seus filhos serão florzinhas, não me toque, que qualquer coisinha se retrai. Quer dizer, precisamos criar os nossos filhos, preparando-os, meninos e meninas, preparando-os para a vida verdadeira, que não passa, e para que eles enfrentem as dificuldades desse mundo.
É clássica, conhecida aquela conversa de São Luís com seu amigo Joinville, que ele pergunta a Joinville: Joinville, o que você... Joinville também era o seu biógrafo. Joinville, o que você prefere? Cometer um pecado mortal ou contrair lepra? Lembre-se, né? A lepra, a pessoa apodrecia, a língua podre, as orelhas caindo, os membros, principalmente as extremidades que apodreciam, as pernas, os pés, as mãos. Então ele pergunta isso. Joinville diz: eu prefiro cometer 30 pecados mortais a contrair lepra. E São Luís disse: você é louco, o pecado é a pior lepra que existe. Por quê? Porque o sofrimento da lepra deste mundo, no céu não existe mais, mas o pecado mortal leva você para o sofrimento que nunca passa. Então, meus irmãos, não é para causar terror, mas é esta a verdade cristã, católica. Jesus disse: o que vale ao homem ganhar tudo e perder a própria alma, ir para o inferno. Então é melhor, se para fugir do pecado, você precisa fugir de ocasiões neste mundo que talvez sejam até interessantes economicamente, mas você está de olho nos bens que não passam. Para terminar, São Luís, ele diz, continua dizendo ao seu filho: se o Senhor permitir, olha, isso aqui vale para todos nós também, se o Senhor permitir que te advenha alguma tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de graças. Então a primeira atitude quando nos acontece um problema, quando nos visita uma cruz, não é qual é a primeira oportunidade de eu me livrar desse sofrimento. A primeira atitude é o quê? Suportar com paciência e ação de graças. Por tudo dai graças. E é claro, é justo se houver possibilidades de resolver esta situação, mas enquanto ela não for resolvida, eu a viverei na paciência e na ação de graças, porque considera suceder tal coisa em teu proveito. Deus não te permitiria este sofrimento se não fosse para o teu proveito. E além disso, que talvez tu tenhas merecido. Então seja uma maneira de diminuir aqui na terra os sofrimentos do purgatório. Então talvez até mereças isso. Além disso, se o Senhor te conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado para que nessa circunstância não te tornes pior, por vanglória ou outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou ofendê-lo, valendo-te dos seus dons. Isto é, se Deus te deu alguma coisa, se Deus te deu beleza, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu sabedoria, se Deus te deu riqueza, agradeça a Deus, seja humilde e cuidado, para você não usar os bens de Deus para a tua própria perdição. Cuidado para não usar a beleza que tens para o pecado. Cuidado para não usar o dinheiro que tens para te tornares ainda mais apegado às coisas do mundo. Cuidado para não usares a sabedoria que tens para tirar proveito dos outros. Então cuidado, porque os dons de Deus, se não forem bem aproveitados, as graças de Deus, se não forem bem aproveitadas, podem se tornar desgraças na tua vida. Meus irmãos, é a memória deste santo homem que estamos fazendo. Peçamos a Deus, peçamos a nosso Senhor, por intercessão de São Luís, rei de França, que nos conceda um espírito semelhante, uma fé semelhante, um desejo semelhante de em tudo agradar a Deus e de tudo fazer para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.